Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Se você é novo no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like que é muito importante, tá? Você não imagina o quanto isso é importante para um canal, tá? Então deixe o seu like, ok? Eu vou trazer um pouquinho a câmera mais para cá para a gente poder visualizar o conteúdo do quadro. Compartilhe os vídeos, comente, divulgue o canal, faça o que você puder. E se você quiser ajudar financeiramente o canal, você também é convidado a fazê-lo através da chave Pix robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Muito bem. Nós estamos fazendo uma série assim, é, espontânea ou série, não é uma série de vídeo, né? Como eu costumo fazer, mas vídeos aleatórios com temas, né, específicos, para que a gente possa continuar fazendo os nossos estudos, as nossas reflexões, né? E eu quero dizer a vocês, tá, que nós estamos aí, né, na luta, ok? Para melhorar o canal, que é de suma importância. Nós temos conteúdo, mas os conteúdos a gente precisa estudar antes, precisa ler, né? E encontrar, né, o momento certo de encaixar o tema. E aí nós vamos falar um pouco hoje, né, sobre esses aspectos, que há muitas pessoas que me perguntam o seguinte, né, a cosmologia, né, feita pelos, pelos gnósticos, a cosmogonia deles, variava muito né, de grupo para grupo, ok? Então, é importante que a gente entenda isso. Depois também, os gnósticos, particularmente, cada escola, eles detinham determinados pensamentos filosóficos, teológicos, cosmológicos, etc. Ok? Então, quando as pessoas acham que a gente tem que separar o que são os arcontes, do que é os Anunnaki, do que são os... a gente já fica meio preocupado. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, hoje o que nós temos muito é informações desencontradas, informações distorcidas, do tipo assim, existe não sei quantas raças de ET. Tem até um livro agora no Brasil que mapeia, né, mais de 50 raças. Né? E aí a gente às vezes fica se perguntando, pessoal, aonde é que essas informações foram encontradas, quais as provas que tem de que esses seres são de fato daquele jeito que as pessoas pintam. E aí tem um monte de questões. Né? Muito bem. Dito isso, nós vamos fazer assim um vídeo hoje falando sobre a busca. Né? O tema seria esse aqui. Tá? O tema seria o Éden. Ok? Que na língua suméria é chamado de Edim. Ok? O Éden, o Edim, porque sempre foi muito questionado de que esse suposto lugar, né, existiria ou existe. Então, onde ficaria, onde seria, onde... Né? Então, tem várias indagações a respeito disso. Tá? Ok?
Então nós vamos ver é, num artigo que um, um americano escreveu, né? O que hoje se tem de pesquisa, não é? O nome do escritor é Lucas Walter, né? Lucas Walter, parece assim, pronúncia, tá? Então, nós vamos dar uma olhada sobre isso e ver o que nos fala, né, sobre essa realidade, tá? Então, eu vou trazer para cá, vou aumentar um pouquinho aqui. Você já se perguntou onde a humanidade realmente começou? Além das histórias do Jardim do Éden, né, a nossa busca, na nossa busca para compreender as nossas origens, muitas vezes investigamos mitos, lendas, mas e se eu lhe dissesse que pode haver pistas factuais escondidas em antigos textos sumérios? Tá? Você sabe que o Éden, o Edim, foi é, foi descrito tanto nas tabuletas sumérias como na Bíblia e em alguns documentos dos códices de Nag Hammadi. Tá? Então, nós vamos ver que a Bíblia faz uma localização desse, né, desse jardim, mas há quem fale que provavelmente, né, o Jardim do Éden não tenha existido. Vale lembrar, e aí eu quero lembrar isso aqui a vocês com muita tranquilidade, que o escritor chamado Mauro Biglino, ele afirma que existiram três Édens, tá? Três Gran Éden. Aonde era que estavam esses três Gran Éden? Um estava localizado na África Central, ok? Um estava assentado na América Central, ok? E o outro estava localizado no Oriente Médio. Ok? Então nós temos, não é só um Éden, nós temos três grandes Éden, tá? Um na América, na África Central, outro na América Central, outro no Oriente Médio, ok? Então provavelmente nós não temos um único Éden. Nós estamos falando esse do Oriente Médio, ok? Mas é possível que tenha existido outros. Por quê? Porque o Éden, ele era uma espécie de laboratório, né? Onde as pessoas ficavam, onde havia as experiências, tá? E etc, e etc, etc, etc. Né? Então, o grande lema hoje na paleontologia é que não se consegue encontrar o tal chamado elo perdido. Tá? Não se consegue. Mas por que não se consegue? Porque já se observou que o Homo sapiens, quando surgiu, já existiam outros gêneros, tá? Outros do gênero, outras espécies do gênero Homo. Né? Então existia já o homem de Neandertal, o homem de Denisova, o homem, enfim, tá? Existe uma série de espécies de humanos na Terra.
e se originando em lugares diferentes. É por isso que eles batem cabeça hoje. Por quê? Porque a ideia era dizer, a civilização começou na África, a civilização começou não sei onde, tá? Então, a gente está se perguntando aonde a raça humana começou. Então, provavelmente, ela tenha começado nesses 3 pontos específicos e daí se espalharam por toda a Terra, pelo nosso plano. Agora, é preciso a gente entender que quer seja a história da Bíblia, quer seja a história das tabletas da Suméria, dos gnósticos ou qualquer outra, que contem a história da origem dos humanos, vocês verão que elas não darão resposta se forem lidas separadamente. Tá? Então, não se encontra o elo perdido, não se encontra, né, o Graham Hancock, por exemplo, e ele defende a ideia de que houve sim uma espécie de raça existente na Terra antes do Éden. Tá? Portanto, seria antes da intervenção dos Anunnaki. Ok? Então é preciso a gente ficar atento a isso. Porque quando você estuda a paleontologia com a antropologia, com a arqueologia, etc., você vai verificando que existe aí, sim, uma espécie de espaço em branco, né? E aí você vai encontrar gente, tanto do lado evolucionista, com determinadas loucuras, quanto do lado criacionista, que são outros doidos da cabeça, que acham que quando o ser humano nasceu, aqui na Terra já nasceu com os seus 20, 30 anos de idade, quando foi criado. Tá? Então é preciso a gente ter um certo manejo de pesquisa para a gente encontrar respostas não só numa coisa, mas em outra. Porque a gente está vendo que há muito disse-me-disse. Gente, eu nunca vi na minha vida tanta gente falando coisas diferentes sobre o mesmo assunto. Você abre um podcast, tem um cara falando uma coisa. Você abre, no outro canto, o outro cara está falando da mesma coisa, não sei o quê, porque, gente, eu não sei se nós voltaremos a ter uma sanidade equilibrada, né, para a gente poder realmente se empenhar em descobrir nossa história tão oculta. Né? Aí ele diz aqui, né? E se eu lhe dissesse, né, que pode haver pistas factuais, quer dizer, com factos concretos, né, sobre escondidas em antigos textos sumérios. A noção de procurar algo maior que a nossa realidade atual persistiu ao longo da história humana e pode ter raízes mais profundas do que imaginamos. Neste artigo, descobriremos os fascinantes descobertas e interpretações que cercam a antiga civilização suméria e seu profundo impacto em nossa compreensão da história humana. A busca pelo Jardim do Éden. Né? Aqui, ó. Busca pelo Jardim do Éden. Nossa jornada começa no sul do Iraque, onde arqueólogos ingleses A. Leonard, né, Woolley, né, embarcou em uma missão para descobrir o lendário Jardim do Éden, embora seu objetivo inicial fosse encontrar o Jardim. Woolley, isso mesmo, se deparou com algo igualmente notável: a localização exata da antiga cidade suméria de Ur. Tá? Agora, lembrem-se que essa cidade Ur,
que também pode ser a cidade chamada de Uruk, como pode ser chamada a cidade de Ur dos Caldeus, da onde o Abraão teria saído. Tá? Foi dessa cidade aqui que ele saiu de Ur da Caldeia, né, dos caldeus. E aqui ele diz assim, ele estava se aproximando da verdade, ponto de interrogação. Decifrando o cuneiforme sumério. Anthony Parkes, né, ou Anton Parkes, um pesquisador e autor acadiano, acredita que durante séculos traduzimos incorretamente as tabuinhas da Suméria. Né? Gary Kaimi, é isso aí, Kaitlin, é isso, Gary Kaitlin. Espere aqui. A pronúncia, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu não falo inglês, então, portanto, eu só me arrisco aqui, tá? Isso não é importante. O importante é o que é o conteúdo. Um cientista que trabalhou em traduções também compartilhava desse fascínio. Com a decodificação correta dos escritos cuneiforme sumério, poderíamos ter encontrado a verdadeira localização do Jardim do Éden. Aí vem o segundo aqui, vem mais um ponto. A chegada dos Anunnaki na Terra. De acordo com os textos sumérios, tá? Quando os Anunnakis, que muitos acreditam terem vindo do aglomerado estelar das Pleiades, tá? Certo? Chegaram à Terra, eles se estabeleceram em uma montanha. Tá? Eles se estabeleceram em uma montanha. Guarde esse detalhe aqui que é muito importante. Tá? Para criar uma colônia. A sua presença na Terra não foi isenta de conflitos, pois eclodiu uma guerra entre facções matriarcais e patriarcais, resultando na criação de novas condições para a vida prosperar. Tá? Então, antes de mais nada, é interessante perceber, eu não comungo da ideia de que os Anunnaki vieram lá da Pleiades. Tá? E eu temo muito pelo que nós possamos ver daqui para frente. Porque, pessoal, sendo bem honesto com vocês, né, há muita enganação nessa questão da ufologia. Primeiro que a ufologia virou religião para alguns. Segundo que a ufologia tem aquela que é mais científica e aquela que é mais esotérica. Tá? Eu, sinceramente, eu me preocupo porque se de um lado existem realmente seres que são extraterrestres, a pergunta é o que eles querem na Terra? Ou o que eles viriam fazer aqui? Segundo, eu acho assim um tanto quanto perigoso o que a gente ouve por aí, sabe, pessoal? Muita coisa muito... hoje nós sabemos que o Nikola Tesla, tá? Bem aqui atrás, pessoal, não vai dar para ver, mas eu, Robson, né, enumerei 10 elementos: a luz, o som e o movimento, o caos, o éter, o fogo, o ar, a água e a terra. No fundo, todas essas coisas aqui, no fundo, tudo é consciência. É a consciência que interage com esses elementos. É a consciência que dá forma a esses elementos, ou que faz com que eles criem forma. Ok? Então,
vocês não estão vendo que a câmera não consegue abarcar aqui, mas hoje pesquisadores como a Amit Goswami, né, o que é que eles falam? Que o tudo é consciência, tá? Tudo é consciência. Você concorde ou discorde deles, é muito interessante. Mas o Nikola Tesla, por exemplo, quando ele descobriu, ele batia muita tecla sobre esse elemento aqui, tá? Ele descobriu que existia um elemento que eles fizeram de tudo para tentar tirar isso. Eu já tenho um vídeo falando sobre o éter. Mas por que eles tentaram tirar isso da física moderna, etc. E tal? Por quê? Porque eles achavam, inclusive o nosso querido Albert Einstein, ele negou a existência do éter. Já no final da vida dele, ele se retratou, mas quase isso não foi divulgado. Eu já fiz um vídeo falando, inclusive de um texto de um pesquisador brasileiro, em que ele mostra, né, que ele voltou atrás e disse que sim, que era possível a existência do éter. Mas ele criou uma nomenclatura para esse éter, que não era aquele que os filósofos falavam, o éter luminífero, né? Acho que o termo é esse aqui. Então, o que o Tesla dizia é que esse elemento ele existia, que era por onde a luz viajava, né? Ele era o meio pelo qual o campo eletromagnético existia, etc. Então, a partir dessa crença, o Nikola Tesla começou a fazer protótipos, né? Primeiro, ele tinha a ideia de que a energia podia viajar no tempo, então nós teríamos energia livre. Não teria nada desse esporte, fio, etc. Tá? Depois ele começou a divulgar a ideia de que era possível construir máquinas que surfassem sobre né, esse elemento éter. Ok? Bem, existem hoje pessoas que alegam que todo esse conhecimento do Tesla acabou parando na mão dos nazis, né? E aí eles desenvolveram essa técnica, tá? E todo mundo conhece a história do general Byrd, né? Que foi para a Antártida e que teve quase os seus aviões todos derrubados por essas supostas naves. Então, se você pegar hoje a história de avistamento, pessoal, vocês vão perceber uma coisa. Todas as filmagens que eu já vi sobre esses objetos, pessoal, esses objetos não podem ter vindo do espaço. Desculpa eu dizer para vocês. Só gente tola acredita que objetos de uma suposta civilização tão avançada, mas tão avançada, mas tão avançada, tão avançada, é capaz de cair na Terra, tá? Inclusive se encontra vestígios, os corpos são encontrados. A maioria desses avistamentos, pessoal, as naves estão com luzes piscando, tá? O que acontece na aviação civil e militar? Você tem que ter luzes no avião para você indicar para um outro avião de que você está numa rota, tá? Qualquer objeto que voe, ele tem que ter um ponto de luz, tá? Inclusive as nossas antenas, aquelas antenas grandes, só que na minha cidade são mais ou menos 5, elas têm, lá na ponta elas têm luz. Por quê? Porque é para indicar que ali tem algo alto,
Ok? Então, eu pergunto a vocês seriamente, por que que seres extraterrestres tão avançados, tão avançados, precisam de um equipamento para viajar em que eles têm que emitir luz piscando para indicar que eles estão no espaço? Né? Porque toda vez que esses aparelhos caem em qualquer outro canto do mundo, seja em qualquer lugar, os Estados Unidos resolvem se apropriar do objeto. Porque sempre os americanos estão no meio disso. Por que será que a gente talvez esteja às portas de uma grande farsa que vai acontecer a nível mundial? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, pessoal, porque veja, nós podemos estar perto de. Você sabe quantas pessoas desaparecem no mundo? E a gente não sabe para onde foram nem para onde estão? Para que, né? Quantos podem ter tido corpos modificados e tudo mais, alterações de aparência, de DNA, etc, etc. Tem pessoas que acham que isso é impossível. Não, não é impossível. Entendeu? E aí tem uma segunda colocação que eu queria fazer. Se esses seres existem, você pode ter certeza que eles não vêm de outro planeta, eles vêm daqui da Terra mesmo. E eles podem ser simplesmente seres supra-humanos, né? E estarem dentro de uma outra realidade que a gente não tem acesso. Tá? Porque o segredo disso tudo aí é exatamente isso aqui, o éter. Por que que o éter foi tirado, gente? Porque o éter é quando deixa eu pegar aqui, que a gente vai ver aqui mesmo. Deixa eu pegar aqui. Então eu vou mostrar aqui, ó. Quando os. Aqui, ó. Você observa que o que era que eu vou pegar o outro aqui, que é o original. O que o modelo Ptolomeu e aristotélico diziam? Que existia abaixo da Lua uma. O éter era mais denso, né? E acima da Lua o éter era mais sutil. E ele fala exatamente que o que mantém esses astros, tá, aonde estão é exatamente esse fluido cósmico universal chamado éter. Ok? Então é ele que impede, muitas vezes, ele funciona como uma espécie de película, diríamos assim, né? Uma película protetora, né? Que impede você de ter acesso a uma outra realidade. Tá? Outra realidade. Então, o éter, ele foi conhecido também por chamar de Akasha. Tá? No entanto, se a gente for analisar, o éter nada mais é do que exatamente também aquilo que né, quando o Demiurgo cria essa realidade aqui, ele separa, ele cria uma bolha dentro. Se a gente for observar, isso aqui, na verdade, é um éter, né? Porque ele queria impedir que o Akasha entrasse dentro aqui, portanto, ele criou a bolha. Tá? Que vamos chamar de universo, mas eu prefiro chamar do nosso lugarzinho chamado Terra, porque o universo bariônico é muito pequeno, pessoal. Pequeno. Tá? Então,
ela era chamada de Akasha. Muitas vezes foi confundido com o próprio elemento espírito. Tá? Certo? Então, o Akasha, conhecido pelos... Inclusive tem muitos livros falando sobre o Akasha, né? Que é uma certa fonte de informação, né? Os registros akáshicos, etc. Inclusive eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Em vários vídeos. Então, quando eles retiraram o éter, por que eles retiraram o éter? Porque o Einstein, de origem judaica, né? Ele tinha que criar a ideia, tá? Ele tinha que criar a ideia dele sobre como é que se fala? A lei da gravitação, né? Então ele tinha que explicar a gravidade, etc e tal, né? Então, eles dizem que a gravidade é tão forte, tá? Tão forte. Olha aqui, ó. A gravidade é tão forte, que ela obriga porque ela obriga um objeto que seja quadrado a se tornar esférico. Por quê? Porque é como se você fosse apertando uma massa, né? Até ela ficar comprimida, tá? E aí esse seria a força da gravidade. Tá? Então a gravidade ela empurra, né, o objeto para se tornar esférico. Essa é a ideia. E a ideia também de que a Lua não cai na Terra, por quê? Porque existe o processo de lei da gravitação. Então, quando ele foi fazer essa lei, o Einstein, ele resolveu dizer, bem, tem que tirar, porque até então os físicos acreditavam no éter. Então ele disse, nós vamos tirar o éter, porque senão não vai colar a ideia. Porque a ideia que tinha no passado era muito pelo contrário, era que o éter, ele que mantinha os objetos num nível de flutuação, tá? E os filósofos antigos, por exemplo, Aristóteles e Ptolomeu, a cosmologia deles durou mais ou menos 1600 anos, e eles acreditavam sim numa Terra esférica, mas estacionária. Não tava a Terra não estava girando, né? O que estava girando eram os anéis em torno da Terra, ou películas ou membranas, como você quer chamar. Ok? Certo? Mas hoje existem várias teorias, né? Universo holográfico, né? Enfim, tem muita coisa. Então nós devemos ter muito cuidado, porque há uma espécie de... Né? Porque inclusive o éter também, né? Se vocês prestarem atenção, o éter ele foi confundido também com o céu. Sabiam disso? Ele foi confundido com o céu. Né? Então, eu tenho falado aqui que a nossa Terra, pessoal, e outras terras, tá? Foram criadas e foi posto limites entre determinados espaços. Por quê? Para que não se invadisse territórios, né? Então, hoje quem fica no esoterismo e não procura entender alguns aspectos da ciência está completamente perdido.
Então tem gente já anunciando chegada de ET na Terra, né? Eu estou esperando esse dia. Só espero que não seja para detonar com, com os humanos, porque eu vi outro dia alguém dizer, não, os ET não vêm na Terra porque eles têm uma preocupação muito grande com os humanos. Nossa, para você ver que aí tem gente que acredita como uma confederação galáctica de seres que se reuniram com Jesus, com não sei. Gente, é cada coisa. Cada um acredita no que quiser. Agora, se a gente não tiver o mínimo de racionalidade, gente, nós, enquanto raça humana, nós podemos estar prestes a colaborar com a nossa própria extinção. Não de todo mundo, porque alguns vão se salvar, né? Assim como o Javé, o Jeová, deu um jeito de salvar o Noé e outros. O Enche deu também para salvar outros. Né? Muito bem. Então, eles se estabeleceram numa montanha. Isso aqui é muito importante, porque quando a gente fala sobre montanha, eu gosto de aumentar aqui um pouquinho, quando a gente fala sobre montanha, a maioria dos deuses do antigo gostavam de montanha. Monte Olimpo, Monte Sinai, Monte Tabor, Monte das Oliveiras, Monte do Calvário, Monte Sião, Monte não sei aonde, Monte Meru. Pessoal, eu não sei que cargas d'água é que esses seres adoram lugares altos. Até hoje, se você for ver os lugares onde tem mais avistamento, são lugares onde tem montanhas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, né, tem o pessoal vê muita luz, vê muito não sei o que lá na Pedra da Gávea. Aí já tem outros que lá na Serra do Roncador, e, enfim, tem várias histórias sendo contadas, né? Então, precisa ter um certo cuidado, mas de uma maneira mais, por incrível que pareça, parece que esses deuses gostavam de ficar em lugares altos. Por isso, talvez tenham construído tantas pirâmides, tantos zigurate em vários lugares. Né? A sua presença na Terra não foi isenta de conflitos, tá? Porque teve muita guerra entre eles, inclusive, né? Através dos clãs. Tá? Certo? Ok? Inclusive, você vai. A guerra desses clãs até hoje não acabaram. Está aí até hoje. Tá? Os deuses enigmáticos. Quem eram esses seres conhecidos como deuses? Né? Por que eles se permitiram ser adorados? Surpreendentemente, eles eram seres humanoides. Olha, ele vai dar uma característica aqui, ó, com características reptilianas. E bem aqui eu já não entro no mérito, porque vai depender muito do que você entende por reptiliano. Ok? Certo? Eu tenho muito, assim, restrição quando as pessoas falam de reptiliano. Porque, bem, se nós fomos criados à imagem e semelhança desses seres, eu não sei se você, quando se olha, se compara a um réptil, né? Mas, tudo caso, né? Com característica repetida e não com divindades onipotentes da tradição religiosa, evidentemente. Nenhum desses seres era onipotente, onipresente, onisciente, porcaria nenhuma. Eles eram, por sinal, morriam, né? Que já é um sinal. Estima-se que esses deuses tenham chegado a aproximadamente 300 mil anos atrás. Ó, tá? E vejam, o Homo sapiens, a primeira civilização chamada Suméria, só veio existir 6 mil anos atrás. Então, de 6 a 8 mil anos atrás. Então, pergunta, o que eles ficaram fazendo aqui na Terra durante esse período todo? Tá? Então, pouco antes do aparecimento do Homo sapiens. Sabe que o Homo sapiens aparece, a datação do Homo sapiens é muito posterior a isso. Né?
Eles trabalharam com o genoma humano, colaborando com sacerdotisas conhecidas como INIs, ou INIs, tá? Para criar um novo tipo de humano. Então ele vai falar sobre a criação suméria, né? Em contraste com outras histórias da criação, a tradição suméria postula que um grupo de seres tecnologicamente avançados criou coletivamente a humanidade. Criou, olha, presta bem atenção aqui, ó, criou coletivamente a humanidade. Ele não está dizendo que criou um por um, porque esta abordagem colaborativa difere significativamente das tradições monoteístas, né, levando questões sobre a verdadeira natureza da nossa origem. Aí vem aqui o papel do Enki, que tem sido muito discutido, né? Até algumas pessoas dizem assim, porque nos teus vídeos parece que o Enki é o mocinho, o Enlil é o mal e tal. Não, não é que parece, não. É que os textos da Suméria deixam parecer que o Enki é um ser bom. Pelo menos é o que tá, certo? O cromossomo de número 2, frequentemente associado ao trabalho de um mestre geneticista como Enki, desempenhou um papel crucial na modificação do gênese humano. Experimentos de Enki visavam esclarecer a comunidade, levando os conflitos com outros deuses que se opunham às suas ações. Alguns humanos conseguiam se tornar independentes durante esse processo. Tá? Aí vem aqui o conflito no jardim. Tá? Acredita-se que um conflito entre os deuses sobre o uso dos humanos seja a raiz da história bíblica da serpente no jardim do Éden. Tá? Aqui, ó. A versão suméria da história refere-se ao Deus bíblico como o grande Satanás. Tá? Portanto, já sabem quem é esse personagem aqui. Tá? Este paralelo intrigante entre textos antigos desafia a crenças religiosas convencionais. Então, as pessoas vêm e dizem assim, mas dizer que tá, o que é que acontece? Vamos lá. Essa questão da criação do homem, pessoal, ela é controversa em virtude de que as premissas estão erradas, os postulados estão errados, então, portanto, o resultado vai ser errado. Ok? Então, vamos lá. Quais as informações que nós temos? Tá, eu vou botar aqui TB, TS como tabuleta da Suméria. Tá? O que é que elas dizem? Que houve uma modificação, tá, genética. No ser humano. Ok? Mudança genética. O que eles usaram? O Homo erectus. Eu botar o H aqui. Erectus. Tá? Certo? Os tabuletas da Suméria contam que foi assim que aconteceu e deu o nome para esses seres de Anunnaki. Ok? Então você pode estar dizendo, bem, aqui é as tabuletas da Suméria, certo? Certo. Muito bem. Quando você pega a Bíblia, aí eu vou botar aqui BI, para você entender que é a Bíblia, ela diz que lá em Gênesis 1, ela diz que houve uma criação. Gênesis 2, que também houve uma criação, tá? Feita por um ser chamado
Javé, que era um Elohim. Também não tem esse H aqui, dispara. H aqui. Um Elohim, tá? Ok? Aí quando você pega, deixa eu aqui só pegar aqui, pessoal. Aí quando você pega os documentos de Nag Hammadi, eles vão dizer que o homem foi criado pelo demiurgo, tá? Chamado Ial da Baoth. Então você vê que há uma indicação clara de que essas três histórias, da forma como foram narradas, então, portanto, a tendência é a gente partir do mais antigo. O que é mais antigo? A tabuleta da Suméria. Tá? Então, não é se tratar de coisa, não. É mostrar para vocês que, como a tabuleta da Suméria é o documento mais antigo já encontrado, portanto, ele tem primazia sobre os outros. Ok? Então, a Bíblia tentou dar uma conotação de uma criação ex nihilo, a criação do nada, inclusive vi um rabino dizendo aí num vídeo que o ser humano foi criado adulto. Gente, isso é tudo absurdo. Isso é de um grau de bestialidade, achando que a gente é tolo, pelo amor de Deus, como é que a gente vai achar que isso é verdadeiro? Né? Então, muito bem. O que é que, né, o que é que nós supostamente vemos? É que provavelmente a história das tabletas sumérias sejam as verdadeiras. Tá? Sejam verdadeiras. E se eu fosse acrescentar ainda alguma coisa, eu acho que talvez olha, a Bíblia de Coben, chamada o livro de Urântia, falam da criação do surgimento dos humanos em termos evolutivos. Pelo menos o livro de Urântia fala que o homem evoluiu de dois primatas, chamados Adão e Fonta. Eles que deram origem ao gênero Homo e às diversas espécies que depois foram surgindo. Ok? Certo? E que o Adão e a Eva, que, como conhecemos, vieram de outro lugar fora da Terra e vieram aqui para ajudar na evolução dos humanos através de que eles tinham sangue violeta para que eles tivessem cruzamento e aí criavam uma outra, digamos assim, uma super raça, né? Mas parece que segundo o livro não deu certo, né? A coisa desdanhou. Então, bora lá. Tá? Então, quando eles chamam aqui o Criador de grande Satanás, é porque é aquilo que eu venho falando para todo mundo, gente. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Lúcifer, é o mesmo Satanás. As pessoas quererem inventar um personagem, tá? O Lúcifer, ele queria o bem da humanidade, ele só queria ajudar e tal. Aí há quem defenda a ideia de que o Enlil, para se vingar do Enki, que ele não gostava, começou a dizer que o Enki era o Lúcifer, né? Então, supostamente, o Enki seria o Lúcifer. Ok? Bem, cada um escolhe no que quer acreditar. Né? Certo? A arma do conhecimento aqui, ó, esse ponto aqui.
Poderia o conhecimento concedido aos humanos por Enki ser uma arma antiga, como especulam algumas organizações? Os textos do Sumério descrevem uma revolta dos humanos contra os deuses, uma cena ausente da Bíblia. Essa rebelião levanta questões sobre a verdadeira natureza de Enki e suas intenções. Aqui, eu não estou dizendo que não exista, mas prestem atenção que da Bíblia vai acontecer um fato muito interessante, que é o momento em que Samuel vai diante, o povo se reúne, tá? O povo que estava sob o domínio do Javé, e diz para ele assim: olha, nós queremos um rei como os outros povos têm. Então ele vai diante de Javé e diz: olha, o povo está reclamando que eles querem ter um rei, um governante. Tá? E aí Javé, mesmo contrariado, diz para ele que o que vai acontecer quando eles escolherem um rei. Mesmo assim, eles decidem de escolherem um rei. E o primeiro rei deles se chama Saul. Então, o que parece é que em um determinado momento da história, o povo resolveu se livrar desses seres, né? E dizer: nós não queremos mais o teu governo, nós não queremos mais ser dirigidos por ti. Você entende? Então, isso é mostrado, inclusive, pelo Mauro Brigino, quando ele fala sobre as histórias bíblicas. Ele diz exatamente isso, que provavelmente tenha acontecido exato isso aí. Né? Em algum momento da história, ou os humanos decidiram não ter mais contato com eles, ou eles, por conta própria, resolveram ir embora, ou morreram, pessoal, porque também está claro para nós no Salmo 82 que os Elohim morriam, né? Certo? Tá? Você vê aqui atrás, por exemplo, aqui, ó, aqui os Anunnaki foram os grandes criadores, aqui os Elohim e aqui são os arcontes. Então você observa que há uma similaridade que muita gente acha que tem que negligenciar, né? Correto? Então é preciso, em algum momento da história, esses seres desapareceram. Não sei para onde foram, ou se é que esses seres, de fato, tinham alguma coisa extraordinária. Eles podem ter simplesmente se escondido, ido para outro espaço, né? Eles podem ter criado um mecanismo de isolamento da Terra para que eles ficassem em outros domínios, em outras. Né? Aí a gente vai entrar dentro da teoria de Terra Oca, nós vamos entrar na teoria sobre a existência de Atlântida, de Lemúria, de Hiperbórea, enfim, né? Que ainda no momento não é o que né? Poderia o conhecimento concedido aos humanos, porém, que ser uma arma antiga? Né? Aí, olha, ele vai dizer: a enigmática história da Suméria e do Jardim do Éden desafia nossa compreensão das origens da humanidade. As tabuinhas sumérias, muitas vezes ignoradas em favor das narrativas bíblicas, apresentam uma perspectiva cativante e alternativa sobre o nosso passado. À medida que desvendamos os mistérios escondidos destes textos antigos, ficamos a ponderar o profundo impacto que eles podem ter tido no estabelecimento das crenças religiosas. Tá? Fundamentalmente, nossa existência, a busca pela verdade, continua, guiando-nos através dos anais da história em busca de uma compreensão mais profunda das nossas origens e das forças que nos moldaram. Ok? Então você vai acompanhando que esse artigo é longo, ele tem várias partes, mas
o que que, como hoje, pessoal, à luz do que a gente já conhece, à luz de algumas coisas que a gente já tem, está claro para nós que existe sim um lugar. Olha, quando você olha esse mapinha aqui, tá? Você verá assim, olha, bem aqui na América Central, que é a nossa realidade aqui, existe um Grã-Éden aqui. Bem, vamos lá. O que é que tem do outro lado bem aqui? O que é que é? Olha aqui, ó. Atlântida. O que é que tem bem aqui? Hã? A Lemúria, ou Mu. Hã? E isso aqui, pessoal, é um mapinha de um livro, né? Continente Perdido de Mu. Tá? Observem que, segundo há alguns historiadores que dizem que a Atlântida ficaria perto ali de Cuba. Tá? E é engraçado por quê? Porque se o Grã-Éden, existiu um Grã-Éden bem aqui, então tem tudo a ver com a Atlântida aqui e com a Lemúria aqui. E tanto a Lemúria quanto a Atlântida, ou o continente de Mu quanto de Atlântida, ficam próximos à América do Sul e ao nosso Brasil. Tá? Preste atenção nisso. Você pode dizer assim, mas qual a importância disso? Bem, a importância é que nós devemos discutir, por exemplo, civilizações como os Incas, os Maias, os Astecas, existiram aonde? Bem na América Central. Tá? Certo? E em partes aqui da América do Sul. Então, a gente precisa ter noção de que ninguém vai encontrar resposta fatiando pedaços. A gente só vai ter condições de montar a realidade quando a gente junta as peças do quebra-cabeça. Ok? Então é isso. Nós vamos voltar num próximo vídeo, ainda com esse conteúdo sobre o Jardim do Éden. Ok? Até o próximo vídeo.